Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, tá bom? A uma aula de matemática, né? Uma videoaula. Vocês me conhecem, né? Eu sou o professor Aloysio Tavares e hoje nós vamos ver um conteúdo novo, tá bom? Um conteúdo de números inteiros, tá bom? Vamos conhecer o conjunto dos números inteiros, certo? Espero que vocês gostem do vídeo, não é aqueles vídeos profissionais, tá bom? Mas eu estou tentando aqui fazer da melhor maneira possível, tá bom? Desde já, se inscrevam no canal aí do professor, né? Deixa o like, deixa o comentário, compartilhem se gostarem da aula. Observe aqui o seguinte exemplo, tá bom? Eu tenho um diálogo, né, entre uma moça, né, uma mulher e um homem. E aí a mulher diz o seguinte, né? Aqui a temperatura está em 10 graus positivo, tá bom? Aqui está em uma temperatura, né, de 10 graus positivo. E aí o homem do outro lado do telefone diz o seguinte: aqui a temperatura está em 10 graus negativo. Observe que à direita da imagem tem um termômetro, tá bom? Isso aqui é um termômetro. E nesse termômetro temos aqui a representação da temperatura, lógico. Observem que aqui, ó, eu tenho uma linhazinha azul, certo? Que está indicando 0 graus Celsius. O que acontece? Na situação A, né, na primeira situação que a mulher fala que a temperatura está 10 graus positivos, a temperatura ela está aqui, ó, certo? A mais 10 graus positivos, acima do zero. Tá bom? Se a temperatura está 10 graus negativo, a temperatura ela está aqui, ó, indicada no termômetro, né? Como menos 10 graus Celsius. Né, uma temperatura negativa, ou seja, está abaixo da linhazinha azul, que seria o 0 graus Celsius, seria a metade. Metade não, o meio, tá bom? Vamos aqui para um outro exemplo, para uma outra situação. Eu tenho aqui uma situação de altitude, certo? Que é muito comum a gente fazer esse estudo de altitude. E aí observem que aqui, ó, eu tenho uma linha tracejada no meio, certo? Ela está no mesmo nível que a água do mar, tá bom? Então é em relação ao nível do mar. Observe que acima dessa linha tracejada tem um ponto A lá em cima do topo da montanha, tá bom? E esse ponto A ele está a 200 metros, certo? Acima dessa linha tracejada que representa o nível do mar, tá bom? Então, eu tenho uma altitude aqui de 200 metros, né? Acima do nível do mar, o pico dessa montanha, tá bom? Ele está abaixo do nível do mar. Observe que a linha tracejada está aqui em cima e o ponto B está aqui embaixo, né? E está a 30 metros de profundidade, né? Como está abaixo do nível do mar, a gente denomina como profundidade, certo? E meu ponto C ele está numa situação mais profunda ainda, certo? A 80 metros do nível do mar, né? Do nível da água aqui. O que acontece? Quando a gente trabalha com o conjunto dos números inteiros, que é o que a gente vai conhecer hoje, a gente trabalha com situações assim, como de altitude e profundidade, certo? Agora imagine a seguinte situação. Altitude é algo alto, não é isso? Em relação ao termômetro e aquela situação, nós temos aqui, ó, uma situação de meio, né? Observem que para cima eu tenho uma situação de temperatura com um sinalzinho de mais ou positiva, né? E para baixo do zero eu tenho uma situação negativa, certo? Menos. Fazendo essa mesma situação, né, no meu ponto A, observe que meu ponto A ele está acima do meio, né, acima do nível do mar. O nível do mar aqui ele representa o meio, como se fosse o termômetro, tá certo? Esse 200 ele está acima, ou seja, o meu ponto A ele está a mais 200 metros em relação a nível do mar, né? Está 200 metros mais alto que em relação ao nível do mar. Já o ponto B ele está para baixo, a gente está trabalhando com profundidade, ou seja, ele está menos 30 metros, né? Em relação ao nível do mar. E o ponto C também está para baixo, está trabalhando também profundidade, ou seja, está a menos 80 metros em relação ao nível do mar, tá bom? Então, aqui são duas situações que a gente já trabalha o conjunto dos números inteiros, que nós vamos conhecer agora. É o seguinte, esse quadro aqui, né, esse desenho, ele representa o conjunto numérico, tá bom? Conjunto numérico.
E aí o primeiro que a gente estuda, o primeiro que a gente conhece é o conjunto dos números naturais, que são os números que a gente conhece. São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, que vai até o infinito. Tá bom? Esses são os números naturais representados pela letra N, né? E quando a gente chega agora aqui no 7º ano, a gente vai conhecer esse camarada aqui, ó, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tá bom? E dentro do conjunto dos números inteiros tem os números naturais. Porém, nós vamos passar a conhecer outros números, que são os números negativos, como a gente fez aqui nessa situação de altitude e nessa situação de temperatura, tá certo? E aí depois, quando vocês chegarem no 8º ano, no 9º ano, vocês vão conhecer esse conjunto dos números aqui, que são os números racionais, esse R irracionais, e todos os números eles estão no conjunto dos números reais, tá bom? Todo número ele é do conjunto dos números reais. Então a gente vai aprender mais sobre inteiros, e a gente já conhece sobre os naturais, ou seja, a gente vai trabalhar com esses dois conjuntos, né? Porque o conjunto dos números naturais, como vocês podem ver, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, que é esse círculo azul. Aqui está a representação, né, bem simples do conjunto dos números inteiros. Observe que está representado pela essa letra Z, tá bom? E nós temos aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E aí vocês observam que tem esses 3 pontinhos, significa até o infinito, ou seja, que não acaba, tá? Aqui também, ó, tem esses 3 pontinhos, ou seja, não acaba. Então, da maneira que crescer nesse sentido aqui, no sentido positivo, cresce também, né? Então, existem números nesse sentido aqui, no sentido negativo. Então, direita, positivo, esquerda, negativo. Aqui é a chamada reta numérica, né? Como eu acabei de falar. Ó. O meu zero é como se fosse um muro, tá bom? Vamos supor que ele seja um muro. E ele divide, né, em dois lados. O lado direito são os números positivos, né, são os números maiores que zero. Esses números são maiores que zero. Os números positivos aqui, o mais 1, mais 2, mais 3. Se aqui tivesse, seria o mais 4, né? E aqui seria o mais 5. E aí, se mais 8, mais 9, mais 10, e vai assim sucessivamente. À esquerda, né, são os números negativos, são os números menores que zero, ou seja, na temperatura, né? Uma temperatura, quando ela é maior que zero, ela é quente. Quando ela é menor que zero, ela é mais fria, certo? Então, temos aqui, vamos supor que seja uma temperatura de menos 1 grau, ou seja, ela é menor, né, que zero. E aí vem o menos 2, o menos 3. Se tivesse continuando aqui, teria o menos 4, e aqui teria o menos 5. E aí também, ó, vai no sentido aqui negativo, vai até o infinito, da mesma forma que vem os números inteiros, tá bom? Leitura e escrita dos números inteiros são bem simples, tá bom? A gente só vai trabalhar com o número positivo e número negativo. Eu tenho aqui o menos 1, né, que eu posso falar como menos 1 ou um negativo. Eu gosto mais de usar esse um negativo, eu acho mais bonito a gente falar um negativo, 2 negativos, 3 negativos, e assim sucessivamente. Próximo exemplo aqui eu tenho mais 5, tá bom? E aí eu posso falar com mais 5, ou eu também prefiro esse 5 positivo, eu acho mais bonito da gente estar falando um negativo, 5 positivo, né? Outro exemplo aqui, menos 3. Menos 3, a gente pode falar com menos 3 ou 3 negativo, certo? Observem assim, né, é menos. E aí eu classifico esse número como positivo ou negativo? Ele vai ser positivo, tá bom? Se não tiver nenhum sinal aqui de negativo, ele vai ser positivo, né? E a gente pode ler como 7 positivo, a gente pode ler também apenas como 7, certo? Ou, né, o mais 7. Tá bom? Se não tiver nenhum sinal, ele sempre vai ser positivo. Próximo exemplo aqui, ó, menos 15, né, ou 15 negativo, tá aqui o sinalzinho de menos, né, 15 negativo. 30, né, então seria 32 positivo. Se tivesse um sinalzinho de menos aqui, seria o que? Menos 32 ou 32 negativo, né, mas como não tem, é apenas o 32 positivo, certo? E aí, para a gente finalizar e exercitar um pouco, né, vamos aqui completar a nossa reta numérica, certo?
Como eu falei, o zero é como se fossem divisores de águas, né? Do lado direito, né? Seriam os números positivos. Eu vou colocar um Pzinho aqui de positivo, né? E para cá seriam os números negativos. Vou colocar um Nzinho, tá bom? 0, 1, aqui, 2, 3, 4, 5, né? São os números positivos. Eu poderia acrescentar um sinalzinho de mais só para indicar que são positivos. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e o mais 5. Agora vamos para o sentido negativo, certo? Eu tenho aqui o menos 1, menos 2, que a gente completa com menos 3, e aqui a gente completa com menos 4, né? Então, o menos 5, se continuasse, teria o menos 6, o menos 7, o menos 8, o menos 9, o menos 10, e assim sucessivamente, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, tá bom? Números inteiros. Vou passar as próximas orientações para vocês no WhatsApp. Espero que tenham gostado dessa breve videoaula. A gente não pode esticar muito, porque eu não sei como é que tá a internet de vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, pode mandar lá no WhatsApp, tá certo? Tamo junto e misturado. Deixa o like, né? Se inscreve no canal para as próximas aulas. Eu tô quase um professor blogueiro.